Então, agora vamos ao assunto da nossa palestra de hoje, que é Gaia, né? Gaia, que é a deusa Terra, a vida secreta de Gaia, e como nós podemos sentir nesse contato com a natureza o contato com o divino. E é muito interessante que Blavatsky, já no século XIX, quando ela escreveu A Doutrina Secreta, ela falava da unidade da vida, falava que não existe matéria morta. Naquela época, falar de que tudo era vivo, né? Que até o átomo, a molécula eram vivos também, que não havia matéria inorgânica, isso era apenas um conceito que não tinha nenhuma base científica. É lógico que naquela época a gente não tinha o avanço da ciência que nós temos hoje, com os microscópios eletrônicos, então a matéria era tida como inerte, né? Apenas como um agregado de componentes básicos, né? Os átomos, né? As partículas subatômicas, compondo as moléculas, que por sua vez comporiam as células que, por um milagre, de repente apareceriam vivas. Mas, na época, o conceito é que a matéria era inerte, era morta, né? Então, quando Blavatsky falou que não existia matéria morta, isso aí foi um grande choque e todo mundo desacreditou a Blavatsky, né? E agora, mais recentemente, a própria ciência provou que tudo na matéria é movimento. Quanto mais você desce no nível mais profundo, do nível atômico para o subatômico e para as partículas menores, nós percebemos que o movimento é cada vez mais intenso. E nós podemos dizer que o que melhor caracteriza a vida é o movimento, né? Você vê que quando uma pessoa está viva, ela está sempre em movimento, né? Todos os seres vivos crescem, se desenvolvem, se movimentam. A morte, justamente, é o momento em que o corpo deixa de ser regido por aquela força vital e passa a se decompor e não mais tem aquela capacidade de se autorregenerar, de crescer, de evoluir. Então, Blavatsky, naquela época, já falava na unidade da vida e que tudo era parte do mesmo todo. E ela falava também da existência do princípio substância. Não é às vezes, algumas traduções da Doutrina Secreta falam em princípio substancial, que é um erro de tradução. Na realidade, ela falava de princípio substância, com hífen, porque era tanto princípio como substância ao mesmo tempo. E então, de um lado, você tem um aspecto da realidade, que é a consciência ou espírito, e do outro lado você tem a forma, a matéria. E tudo que existe é fruto da fusão do espírito com a matéria. Então, mesmo aquilo que nós consideramos a matéria mais simples, né? As partículas subatômicas, já são fruto dessa interação de espírito com matéria. Ou seja, cada matéria que existe, né? Quando você fala existe, nós estamos falando em algo que está para fora, né? A palavra existir quer dizer ser para fora. Então, tudo que existe já está constituído já com o espírito, né? É a fusão do espírito com a matéria. Então, Blavatsky, já no proêmio da Doutrina Secreta, ela fala de toda a matéria seja fruto dessa fusão do espírito, né? Ela está infundida, né? Ela está permeada pelo espírito. E a ideia é que tudo que existe tem um propósito. Esse é um outro princípio que a ciência não consegue absorver muito bem, né? A existência de um propósito, de uma inteligência na natureza, em que tudo tem uma razão de ser. Existe um princípio, né, que é o princípio da evolução, que rege todos os movimentos, desde os movimentos planetários, estelares, até o movimento das partículas, o movimento dos átomos, das moléculas, das células. Então, tudo se move dentro de um projeto, né? O grande projeto, né, do Demiurgo, que é o grande arquiteto do universo. Então, esse conceito que Blavatsky nos trouxe, ele tem uma série de implicações, né? E uma das principais implicações é que a natureza também é viva. Quando nós falamos de natureza, nós estamos falando de Gaia, né? Geralmente a gente associa a natureza à vida que existe no nosso planeta, que é a vida de Gaia, mas a natureza, na realidade, não está restrita ao nosso planeta. Tudo que existe no universo é vivo também.
Vários teosofistas falaram que existe vida não só na Terra, mas em todos os planetas, em todos os sistemas solares. Embora os cientistas estejam procurando a vida similar à vida humana em outras estrelas e outros planetas, né? Blavatsky enfatizava o fato de que tudo no universo é vivo, desde as estrelas mais distantes até a matéria subatômica. E a implicação fundamental que surge desse fato é de que a natureza também é viva. Gaia, né, a vida que existe no nosso planeta, é um aspecto dessa mesma vida universal, é uma expressão dessa vida universal. Recentemente, alguns cientistas, como James Lovelock, desenvolveram a chamada teoria Gaia, segundo a qual a nossa Terra se comporta como uma entidade viva. E o que caracteriza, de acordo com a ciência, um ser vivo? É a capacidade de se ajustar, se adaptar e se autorregenerar. Então, por exemplo, o nosso corpo, né? Nós somos um ser vivo. Então, nós temos essa capacidade de nos adaptarmos ao ambiente. Quando muda a temperatura, o nosso corpo se adapta a essa nova temperatura. Quando muda a luz, os nossos olhos se adaptam à luz ambiente, abrindo e fechando, né, a retina. Quando você corta, por exemplo, o braço, todo o organismo se mobiliza para regenerar aquele problema, aquele corte que gerou um sangramento. Então, existe o processo da cicatrização e depois a regeneração. Então, essa capacidade de se regenerar e se autoajustar, se adaptando às circunstâncias ambientais, é típico, né, de todos os seres vivos. Então, a nossa Terra, né, Gaia, tem essa capacidade. E é interessante que os ecologistas e também os espiritualistas hoje comentam que Gaia tem essa capacidade de criar as condições que são mais propícias para a vida. Ou seja, as condições que nós temos hoje aqui na Terra não são aleatórias, não são fruto do acaso. A temperatura ambiente média do planeta, a quantidade de água que nós temos, a combinação da atmosfera, a combinação de hidrogênio, oxigênio e outros gases, como gás carbônico, etc., todos eles são fruto de uma condição que é ótima para a manutenção da vida na Terra. Isso a ciência já está percebendo, né? Ou seja, a própria natureza de Gaia, dessa entidade viva, cria condições que permitem que a vida se perpetue, se mantenha e até mesmo evolua. Então, na medida que a vida foi evoluindo na Terra, as condições também foram mudando para se adequar às novas formas de vida que foram surgindo. Então, é como houvesse assim, uma grande orquestração por trás dos fenômenos que são observados na natureza, só que essa orquestração tem um propósito, tem um regente, vamos dizer assim, né? E Blavatsky dizia o seguinte, que toda vida ela surge de dentro para fora. Esse é um princípio fundamental que está bem expresso na doutrina secreta. Ou seja, esse mundo que nós vemos e percebemos sensorialmente do lado de fora, na realidade ele está dentro e é projetado de dentro para fora. E também, mesmo esse mundo que nós percebemos sensorialmente, ele é fruto de algo que surge nos planos internos. Antes de alguma coisa surgir no plano material, no plano físico, primeiro ela foi arquitetada no plano emocional, no plano mental, para depois se transformar numa realidade objetiva no plano físico. Então, diz assim, todas as formas que existem do lado de fora são fruto de um trabalho que existe em nível da consciência. Então, esse é outro princípio que o Blavatsky comentava, né? A forma não está dissociada da consciência. Todos os seres têm uma consciência. Até os minerais possuem consciência. É lógico que um outro nível, um outro tipo de consciência. O Leadbeater fala, por exemplo, que até o átomo possui uma consciência, a molécula possui uma consciência, só que é uma consciência que nós não entendemos e não conseguimos penetrar. Então a Terra possui a sua consciência, o sistema solar possui a sua consciência.
E essa consciência interage com a forma, moldando a forma de acordo com a sua necessidade. Então, a consciência humana interage, por exemplo, com a forma humana, e a forma também evolui e se desenvolve para que essa consciência possa continuar o seu processo evolutivo de acordo com a sua natureza. Então, as várias formas que nós observamos no reino mineral, vegetal, animal e também humano estão de acordo com o tipo de consciência que está por trás daquela forma e que está propiciando, né, o desdobramento daquela vida. Então, a vida está intimamente ligada à consciência e também à forma. Não existe separação entre forma e consciência, são dois aspectos da mesma realidade, da chamada vida una. Então, eu estou falando tudo isso para a gente entender a importância de nós percebermos na natureza também essa vida. Especialmente durante os últimos séculos, houve uma dissociação entre ciência e religião, entre ciência e espiritualidade. Na época que a Sociedade Teosófica foi fundada, né, de um lado se tinha o materialismo científico e do outro se tinha o dogmatismo religioso, que não tinha nenhuma base científica. E a Blavatsky procurou fazer a fusão entre esses vários aspectos da realidade, mostrando que a religião poderia ter uma lógica, uma razão de ser, e que também a ciência precisaria considerar o lado oculto, o lado religioso, vamos dizer assim, o lado esotérico da natureza, para poder compreender melhor as leis da natureza. Então, essa percepção de que tudo é vivo e que a vida evolui de acordo com um plano, um propósito, é muito importante para nós entendermos também que nós somos parte dessa grande vida da natureza. E isso é uma coisa que na teosofia é bastante comum, mas no meio corriqueiro, inclusive no meio educacional, isso é pouco ventilado e é muito mal compreendido quando é totalmente negado até. O fato de que a natureza é viva, né? Que hoje nós entendemos assim que existe vida animal, existe vida vegetal, existe vida humana, mas a natureza como um todo não é considerada viva e não é considerada como uma entidade com um propósito. Então, o ser humano se habituou, em função de todo um sistema educacional, a ver a natureza como fora de si, ver os animais, as plantas como elementos, né, como coisas fora de si, dissociadas da sua consciência e do seu ser. Então criou-se até um certo medo desses seres, o medo dos animais, o medo até da floresta. Tem pessoas que têm medo de entrar numa floresta achando que elas podem ser agredidas, que elas podem ser picadas por um ser qualquer, né, uma aranha, uma cobra, ou podem, de alguma forma, se perder na floresta. Então existe um receio, né, uma dissociação também em relação à vida natural. E isso impede que as pessoas, né, os seres humanos, sintam a floresta como parte de si. Existe agora, então, todo um movimento que faz parte dessa nova visão da ecologia, né, que tenta mostrar que nós e a natureza, nós e a floresta, nós e os oceanos, os rios, a atmosfera, fazemos parte de um todo unificado. E é interessante que essa visão não é nova. Essa visão já existia na visão de mundo xamânica, existia no budismo, no hinduísmo, essa visão de integração total de todas as coisas. Essa visão também de respeito à natureza, pelo fato da natureza ser divina, pelo fato da natureza ser composta por seres que também são expressões do divino. Você vê que na Índia antiga, por exemplo, havia até uma adoração de certos fenômenos naturais, associando esses fenômenos e entidades naturais a divindades. Então, por exemplo, o trovão, né, era Rudra, né? Então era uma divindade que estava associada a uma força da natureza que tinha o poder de transformar. O sol, Surya, também era adorado, né? Não só na Índia, mas no Egito, em várias civilizações,
na civilização de Zoroastro, também na Pérsia, como sendo uma entidade viva ao qual nós estaríamos, né, estamos conectados. Então, todas essas forças da natureza, né, o vento na Índia é uma divindade também, Vayu. Para os xamãs também a mesma coisa sempre ocorreu, né? Eles reverenciavam as forças da natureza e buscavam trabalhar em harmonia com elas. E isso até assim, derivou numa série de práticas que foram associadas muitas vezes pelo pessoal da Idade Média à magia e, portanto, foram prescritas, né, como sendo algo do diabo, né? Essas interações com os elementais, com os espíritos da natureza, com as forças da natureza. Com tudo isso aí, é uma coisa muito antiga que já existia na antiguidade mais remota. Também os budistas, por exemplo, tinham muito respeito pela natureza e eles entendiam que através da meditação eles entravam em sintonia com todas essas forças da natureza. Então, era muito comum, tanto entre os budistas como os hinduístas, as pessoas, né, os seres humanos, quando estavam buscando a iluminação, a autorrealização, irem pela floresta e ficarem durante um longo tempo meditando em total harmonia com aquelas forças da natureza, sentindo profundamente o fluxo dos rios, sentindo a força do fogo, sentindo a força dos ventos, sentindo a terra, né, com todas aquelas modificações, em conexão com as plantas, com os animais. Então, isso sempre foi uma coisa muito bonita, que agora está sendo readaptado e reinserido na nossa cultura dentro dessa visão holística, dessa visão ecológica da natureza, que nunca deixou de ser a visão teosófica também. Só que ela foi, de certa maneira, colocada em segundo plano, meio esquecida, e agora está sendo retomada, né? Então, por exemplo, foi editado há pouco tempo pela editora teosófica da Índia esse livro chamado Gaia's Hidden Life, a Vida Secreta de Gaia, que é o tema da nossa palestra hoje. E eu estou me baseando nesse livro para fazer esses comentários. E o subtítulo é a inteligência da natureza que é despercebida, que passa despercebida pelas pessoas. Então, isso é uma coisa muito bonita, que nós teosofistas já temos, de certa maneira, muito presente na nossa literatura, mas que nas nossas vidas práticas, às vezes, nós esquecemos. Nós esquecemos, por exemplo, que existem na natureza uma série de seres que estão sempre presentes, né? Toda uma hierarquia de seres, os seres angelicais, né? Os devas, como são chamados no Oriente, é toda uma hierarquia de seres, né? As fadas, os gnomos, né? E, inclusive, esses seres, né? Esses espíritos da natureza, são descritos pelos autores teosóficos como seres associados aos 4 elementos. Então, você tem os seres da terra, né? Que são os gnomos, as fadas e vários outros seres associados ao elemento terra. Nós temos os elementais que estão associados ao elemento água, por exemplo, as ondinas. Nós temos os elementais do ar, os silfos. Nós temos os elementais do fogo, as salamandras. Então, esse conjunto de espíritos da natureza, como são chamados, eles atuam em harmonia com os devas, com os anjos, que são uma hierarquia de seres, alguns deles de uma estatura espiritual muito elevada. Inclusive, na literatura cristã, esses seres estão muito presentes, né? Na Bíblia nós falamos dos anjos, dos arcanjos, das potestades, enfim, de toda uma hierarquia, né? Os querubins, serafins, compõem uma hierarquia de seres que estão associados à vida do planeta, à vida do universo, e que têm funções bem definidas dentro desse processo evolutivo, dentro desse processo de desenvolvimento da vida.
E nós tivemos na Sociedade Teosófica grandes clarividentes que pesquisaram a fundo esse tema, como Leadbeater, que escreveu através das pesquisas clarividentes, né, sobre esse tema, o Geoffrey Hodgson, que escreveu vários livros, inclusive um deles chama No Reino dos Deuses, que ele entra em detalhes sobre esses vários seres, esses espíritos da natureza, os espíritos da montanha, os espíritos dos rios, os anjos e assim por diante. Então, essas entidades todas, elas fazem parte de uma grande hierarquia. E Helena Blavatsky, ela falava que existe todo um plano, que é o plano da natureza, o plano divino. Mas esse plano, ele é desenvolvido, ele é realizado através de uma hierarquia de seres sencientes, de seres conscientes. Alguns com maior nível de consciência e outros com menor nível de consciência. E o reino humano faz parte dessas hierarquias, isso que é interessante. Às vezes nós nos achamos separados, nós nos vemos como separados desse conjunto de seres da natureza, mas nós fazemos parte também. Nós também somos parte das hierarquias criadoras. Nós temos um papel na criação do universo e no desenvolvimento da vida no nosso planeta. Então, essa hierarquia inclui os anjos, arcanjos, os espíritos da natureza, né? Todo esse conjunto de seres, os devas, que estão trabalhando para que o plano divino se realize. O Geoffrey Hodgson, por exemplo, ele falava que até a vida intrauterina e o desenvolvimento da criança é fruto de todo um trabalho desses seres, chamados elementais, os espíritos da natureza, que atuam em sintonia com esses devas, com esses princípios formadores da vida e também com os planos, com o grande plano, né, com a grande partitura que estabelece a maneira como as coisas são formadas, de forma que cada ser desenvolva o tipo de corpo, o tipo de aparência, as qualidades, as virtudes e os dons que lhes são peculiares, que lhes são adequados em função do seu karma, em função do seu dharma, em função da sua missão nessa vida, em função do seu nível evolutivo. Então, tudo que existe na natureza não surge por acaso. Desde a vida humana a todas as vidas que existem na natureza. Quando você olha uma flor, por exemplo, né? Para nós assim, é uma coisa fantástica, né? Como é que de uma semente nasce uma planta e dessa planta nasce uma flor tão maravilhosa? Um girassol, por exemplo, né? Quando você olha a perfeição das formas, né? Os formatos, né? Daquelas sementinhas que compõem a flor do girassol, é uma coisa fabulosa, né? De uma beleza, né? E de uma perfeição, seguindo padrões geométricos muito bem definidos, né? As séries que são estudadas até na matemática. Então, tudo isso aí existe por quê? Porque existe um plano por trás daquela flor, existe um plano por trás daquela vida vegetal. E esse plano utiliza como agentes construtivos, né, esses elementais, essas forças da natureza. Então, como é que uma flor consegue desenvolver aquela beleza? Porque existem agentes que são invisíveis para nós, mas que são visíveis para os clarividentes, que estão atuando para modelar. Que nem você pega, por exemplo, o barro e modela uma forma, criando um pote, criando um copo, ou qualquer outra forma. Também esses seres pegam, vamos dizer assim, a matéria bruta, né, que existe nos diversos planos, não só no físico, mas no plano astral, né, emocional, no plano mental, e esses seres vão modelando essa matéria, criando as formas que são necessárias para abrigar a vida que deseja se manifestar através delas. Então isso é uma coisa fantástica que às vezes passa despercebido. Às vezes você admira a beleza de uma flor, mas não percebe todo o trabalho que está por trás da geração daquela flor. Né? Você às vezes admira uma forma humana, que belíssima, né? Mas por trás dessa beleza da forma humana existe todo um trabalho, né, que nasceu tanto na consciência que habita aquela forma, que foi, vamos dizer assim, o elemento que moldou, como naqueles
elementais que foram os executores daquela forma. Eu já citei em outras vezes, mas eu gosto muito de citar um trecho que o Conan Doyle cita, que o Conan Doyle foi um grande escritor, né? Escreveu os livros do Sherlock Holmes, tem uma série de ficção histórica muito legal, mas ele escreveu também sobre os anjos, devas, e ele tem um paralelo, né? uma metáfora que eu acho muito interessante. Ele diz o seguinte: imaginem um organista na frente de um órgão, né? E uma partitura. A partitura, o que é? É o plano. Se não existir o organista para servir de interface entre a partitura e o órgão, a música nunca é executada. O órgão, ele, vamos dizer assim, ele é modelado, ele é trabalhado em função do plano, que é a partitura. O som só é gerado quando o organista toca aquela música baseado no que ele aprendeu da partitura. Então a partitura é o plano, mas se não houver o agente que pega o plano e transforma, né, manipula o plano para gerar o som, aquele som nunca é executado. Então, da mesma maneira, existe o plano divino e existe todo esse conjunto de seres, essa hierarquia de seres, cada um com uma missão específica, que vão trabalhar as formas de maneira que esse plano possa se expressar fisicamente, de maneira que todas as formas que existem, todas as qualidades que existem, possam se expressar. Isso é muito belo, né? Então, quando nós, por exemplo, nós caminhamos por uma floresta, né? Isso é uma experiência muito vívida, né? Se você estiver aberto para toda a vida que existe na floresta, isso é uma experiência espiritual até, uma experiência mística. Se você, em vez de ter medo quando entra na floresta, você se abrir para toda forma de vida, para todo aquele conjunto de seres que estão presentes na floresta, você está entrando em contato com uma complexidade enorme de formas de vida, de qualidades divinas que estão sendo expressas nas mais diversas vidas que estão ali presentes. Então isso é muito bonito. Eu vou ler para vocês um texto que está nesse livro, que é do Thomas Merton. Thomas Merton foi um monge trapista cristão, né, muito famoso, que escreveu vários livros, e tem um trecho que ele fala: que formidável é sentar absolutamente só na floresta, à noite, acariciado por essa maravilhosa, ininteligível, perfeitamente inocente fala, a fala mais agradável do mundo. O som que a chuva produz por si só ao cair nas folhas, e o som dos cursos d'água em todas as fendas na terra. Ninguém deu início a esse movimento e ninguém irá detê-lo. Ele soará tanto por quanto tempo quiser, essa chuva. E enquanto esse som persistir, eu estarei escutando. É de uma sensibilidade, né? Essa visão do Thomas Merton, né? É você estar na floresta sensível para a vida, para os sons, para o tamborilar da chuva, né? Pela água que está fluindo nos rios, até nas fendas, quando a chuva está passando pela terra, né? Então, tudo isso aí é uma expressão de uma vida maior, uma vida que às vezes nós não entendemos, mas que está lá presente. E você pode entrar em sintonia com essa vida. Isso é algo fantástico, né? Você perceber que essa vida também é a sua vida. Você não está separado da floresta, você não está separado do trovão, da chuva, você não está separado das árvores, dos pássaros, das cobras, enfim, de toda a vida que está na floresta. E que é possível você entrar em sintonia com essa vida maravilhosa que existe em toda parte, inclusive na floresta, nos campos, em todo lugar. Às vezes você imagina que você pode entrar em sintonia com a vida de outra pessoa. Isso também é claro que é possível, mas você pode ir além, você pode entrar em sintonia com toda a vida do universo. Existem
passagens de pessoas que foram fundo nessa experiência de sintonia com a natureza. Uma dessas pessoas foi a Dorothy McLean. A Dorothy McLean, ela morou durante muito tempo em Findhorn. Findhorn foi uma comunidade que depois passou a ser chamada de Ecovilla, lá no norte da Escócia, que nós visitamos já. E no início, isso já faz várias décadas, né, no final dos anos 50, 3 pessoas se uniram num local inóspito, muito frio no norte da Escócia, onde a terra era muito árida. O Peter e a Eileen Caddy e a Dorothy McLean. E a Dorothy, ela tinha esse dom de conseguir contactar a natureza. A Dorothy McLean, então, ela se aproximou desse casal, o Peter e a Eileen Caddy, e quando eles foram demitidos do hotel que eles gerenciavam, eles ficaram morando num trailer, num local muito inóspito, e não sabiam o que fazer. Aí a Dorothy começou a ser contactada por uma entidade angélica, por um Deva, e começou a instruí-la do que ela deveria fazer, e que a atividade que eles deveriam desenvolver naquele local seria o plantio de uma horta orgânica. E isso pareceu muito estranho, num lugar árido, frio, totalmente inóspito, né? Mas aí ela começou a ser instruída o que ela deveria plantar, que tipo de nutrientes que ela deveria colocar, onde ela deveria buscar os nutrientes. Então, os anjos começaram a dizer, e aí o anjo, que era o principal, que comandava lá o processo, disse, entre em contato com o espírito que está regendo o Deva de cada um das espécies que você está plantando. Então, entre em contato com o Deva da ervilha, com o Deva do tomate, com o Deva da alface, e conversa para você ver o que eles precisam. E aí, assim ela fez, ela foi conversando com o Deva de cada um dessas espécies que ela estava plantando, e cada um dizia, não, eu quero um pouco mais de composto, usa esse tipo de composto, corrige a terra dessa maneira, e tudo natural, tudo orgânico, né? E aí eles conseguiram resultados excepcionais, que até hoje são considerados quase um milagre, né? Porque eles conseguiram, num ambiente totalmente inóspito, alimentos enormes, super saudáveis, orgânicos, né? Teve uma época, por exemplo, que começaram a aparecer alguns invasores, né? Algumas lagartas, e as lagartas estavam dando muito trabalho. Ela ficou, puxa, como é que eu vou fazer? Eu não quero matar as lagartas, mas ao mesmo tempo eu não posso deixar que elas acabem com a nossa horta. E aí ela foi instruída para entrar em contato com a divindade das lagartas. E aí ela conversou lá com a divindade das lagartas e também com outras divindades que estavam associadas a alguns invasores, e disse, olha, vocês podem ir lá para o vizinho, onde não tem nenhuma horta, e fiquem por lá, mas não atrapalhe aqui o meu plantio, não destruam aqui a nossa horta. Ela conseguiu, com isso, resolver todos os problemas dos invasores que elas tinham, né, que eles tinham lá no local. E eu posso também dar o testemunho de uma experiência que eu fiz muito tempo atrás, quando eu tinha uma horta, eu morava num sítio lá em São José dos Campos, eu estava com um problema com formigas. Eu peguei essa experiência e testei, né? Eu entrei em meditação e fiz contato com a formiga, com a deusa das formigas lá, e falei assim, formigas, vocês não podem ficar aqui na minha horta, existe lá no vizinho um terreno baldio que não tem nada plantado, vocês podem lá comer à vontade, mas não comem aqui as minhas verduras, né? E deu certo. Elas foram embora, né? Então, é algo que, quer dizer, uma experiência prática, né? Que você não precisa destruir, né? Porque geralmente o que as pessoas fazem é botar inseticida, até inseticida natural, para destruir. Mas existe uma maneira muito mais natural, muito mais harmoniosa, de você conversar com os guardiões, com esses espíritos da natureza que estão juntos conosco nesse processo evolutivo e orientá-los, porque eles são semiconscientes. E eles podem ser trabalhados, né, de maneira que você coopere com eles. Então, como o Fernando muitas vezes já falou nas suas palestras, né, é possível você gerar uma cooperação entre homens e anjos. Inclusive, recentemente nós lançamos na Editora Teosófica um livro chamado Fraternidade de Anjos e Homens, do Geoffrey Hodgson, que fala exatamente sobre isso, essa possibilidade de cooperação.
E nesse livro existem várias mensagens que foram transmitidas pelos devas, pelos anjos, para ele, e ele reproduz no livro. É muito bonito. E nesse mesmo livro existem invocações, no final do livro tem invocações para os devas, para os anjos. Eu vou ler só uma delas, que são muitas, né? Que é muito bonita, é uma invocação para os anjos da música. Então você pode invocar os anjos da agricultura, qualquer tipo de anjo, né? Os anjos da cura, que são muito importantes também. Mas eu vou ler para vocês a saudação, a invocação para os anjos da música. Salve, devas da música, venham em nosso auxílio, cantem para nós canções de alegria, preencham-nos com harmonia divina, desperte-nos para que possamos ouvir a vossa voz, sintonize nossos ouvidos para o vosso canto, envolva nossa música terrena com a vossa luz, compartilhe conosco os trabalhos dessa terra, de forma que os homens possam ouvir as melodias que cantais, além dos domínios do espaço e do tempo. Você vê quão poético, né, que é essa invocação, né? Que beleza, né? Essa possibilidade de você interagir com os devas, né, com os anjos da música, e pedir que essa música nos inspire, nos ilumine, né, que nos harmonize, que nos permita entrar em contato com essa música das esferas, com a música que existe na natureza. Existe naquele livro muito especial que eu traduzi, Luz no Caminho, um aforismo muito simples, né, que fala: ouça a canção da vida, né? Escute a canção da vida. Só isso, né? É algo muito simples, né, mas que tem um profundo significado. Se nós estivermos em sintonia, estivermos em harmonia conosco mesmos e com tudo que está à nossa volta, é possível você escutar a canção da vida, a canção da natureza. Isso é uma coisa maravilhosa, né? Você entrar, através da meditação, em sintonia com toda a vida à nossa volta e conseguir ouvir essa música, né? Essa música da natureza. Essa música, o Thomas Merton se referia, né, como a música da chuva, a música dos ventos, a música dos pássaros. Tudo isso é uma grande canção, que é a canção da vida. E se nós entrarmos em contato com essa música, certamente nós vamos elevar a nossa consciência a um nível muito mais elevado. E isso é meditação também, né? A meditação não é você só deixar a mente totalmente no estado inerte, né? É você deixar a mente quieta no sentido de não ser dominada pelos pensamentos do passado. Que o passado está sempre invadindo o presente e nos levando a um estado de distração. Quando você está vivendo com plena atenção, como dizem os budistas, você pode entrar em sintonia com tudo aquilo que está acontecendo à sua volta. O Krishnamurti ele falava muito nisso, né? Que ao caminhar, por exemplo, à beira-mar, você perceba a beleza, né, das ondas quebrando na praia, a beleza dos pássaros que estão voando no céu, né, a beleza das várias formas, dos vários seres que estão vivendo naquele ambiente. E se você estiver realmente desperto, você sente essa vida maravilhosa e você entra num estado realmente meditativo, que é um estado de não separatividade. Essa é a essência do estado meditativo. Inclusive, nos Yoga Sutras, Patanjali fala que Samadhi é um estado de não separatividade, em que o eu deixa de meditar, ele deixa de estar consciente até do próprio estado meditativo. Ele está totalmente ausente. Você está vivendo a vida como ela é, no aqui e no agora. E esse é um estado de profunda meditação. E pode ser uma meditação caminhando, pode ser uma meditação na praia, na floresta, numa trilha, em que você está totalmente absorto e a sua vida e a vida da floresta, a vida do campo, a vida que está na praia, não são dissociados, estão em comunhão, em profunda atitude de comunhão
e de contemplação. E isso é algo que nós temos a capacidade de fazer. Todos nós temos a capacidade de entrar nesse contato profundo com a natureza, de sentir que nós somos a natureza, que a natureza ela pode nos revelar os seus segredos se nós nos abrirmos para ela. Você vê, por exemplo, grandes místicos do passado, grandes alquimistas também, como Paracelso, eles tinham essa capacidade de entrar em contato com a natureza, de falar e conversar com os elementos, sentir os elementos da natureza, sentir a mensagem que a natureza estava querendo lhe transmitir. E esses grandes seres, esses grandes místicos, né, eles receberam os ensinamentos dessa natureza. O que eles pregaram, o que eles ensinaram, em grande parte, era fruto desse estado de harmonia. Alguns espiritualistas falam que quando você está totalmente atento, em harmonia, até uma pedra pode dar um sermão, porque você sente a vida em tudo que está à sua volta. Isso é algo maravilhoso, né? Você está totalmente presente ali, totalmente em harmonia com a vida da natureza. Então, pessoas como a Dorothy McLean, né, elas conseguiram esse estado profundo e conseguiram criar uma horta que era uma melhoria da natureza. Geralmente o ser humano ele está destruindo a natureza, né? A natureza que é tão bela está sendo destruída pelo ser humano. Mas é possível o ser humano reverter esse processo, passando a ser uma entidade, um ser que vai regenerar a natureza. Esse talvez seja o grande trabalho que o ser humano tem pela frente, porque a destruição que nós já introduzimos no nosso planeta, que nós causamos no nosso planeta, é de tal ordem que a própria existência da nossa civilização está em perigo. A natureza vai continuar porque ela é muito mais complexa que nós, tem muito mais capacidade de adaptação. O que é mais complexo consegue se adaptar melhor. Mas o ser humano ele só vai conseguir sobreviver se ele conseguir reverter esse processo autodestrutivo que nós estamos impingindo ao meio natural, do qual nós fazemos parte. Nós somos a natureza. Sempre que o homem agride a natureza, polui, desmata, destrói, ele está destruindo a si próprio. E esse processo destrutivo chegou a tal ponto que agora a única solução é tentar reverter o processo através do processo regenerativo. Eu falei que o corpo humano é capaz de se autocurar, né, de se autorregenerar. Então nós também podemos, como parte dessa grande vida da Terra, né, colaborar para que a Terra se regenere. Porque ela já tem uma capacidade natural de regeneração, mas hoje essa capacidade se tornou limitada devido à intensidade da agressão que está sendo feita ao meio natural. Então nós temos uma missão hoje, que é uma missão da maior importância. Como é que nós podemos restabelecer a harmonia que foi perdida? E esse processo de regeneração, ele começa pela mente. Como dizia Blavatsky, tudo começa no plano mental para depois chegar ao plano físico. Se nós não mudarmos a nossa mentalidade, nós não mudamos a nossa ação, nós não mudamos o nosso pensamento e nós não mudamos o mundo à nossa volta, porque o mundo à nossa volta é projetado de dentro de nós. Então, essa transformação radical que precisa ocorrer, ela vai começar dentro de nós, na maneira que nós pensamos, na nossa atitude, na nossa visão de mundo, na maneira que nós entendemos todo esse processo da vida, que está nos livros teosóficos, mas muitas vezes não foi apreendido por nós, ainda não foi vivenciado na profundidade do nosso ser. Nós continuamos destruindo o ambiente, gastando demais, brigando com a natureza, brigando com os outros seres humanos, percebendo o outro como um inimigo e não como um par que vai trabalhar junto dentro da cooperação para o benefício comum, né, o benefício de todos. Então, é necessário que a gente comece a viver esse novo paradigma da cooperação e da regeneração. Essa é a grande missão que se tornou não apenas como algo interessante, mas é hoje algo extremamente necessário. Quer
dizer, nós, teosofistas, que tivemos o privilégio de ter acesso a essa literatura, a esses ensinamentos fantásticos, né? Nós temos que ser os primeiros a começar a divulgar essa nova visão de mundo. E não só divulgar, mas praticar. Sermos um exemplo vivo de como é possível viver dessa forma cooperativa, dessa forma unificada com a natureza, sentindo que nós somos parte dessa grande hierarquia de seres que estão modelando, que estão criando a nova vida, a nova humanidade que está para surgir. Nós estudamos que existe agora a sexta raça que está para nascer, né? Nós estamos hoje na quinta raça raiz, de acordo com os ensinamentos teosóficos. A sexta raça vai ser uma raça muito mais intuitiva. E já existe, vamos dizer assim, um embrião da sexta raça, na sexta sub-raça que vai surgir antes, a sexta sub-raça da quinta raça, que está surgindo já em várias partes do mundo, inclusive aqui no Brasil, que é muito mais sensível à natureza, muito mais intuitiva. E nós temos que começar a trabalhar esse lado da intuição, esse lado da integração com a natureza. Nós temos que fazer aquilo que os japoneses chamam de banho de natureza, voltar a nos integrar com a natureza. A natureza, tanto florestas, campo, como a natureza dos seres humanos. Sentir que nós podemos trabalhar juntos em prol do mundo melhor. E para isso nós temos que eliminar cada vez mais todo esse fardo que nos impede dessa atitude compassiva e cooperativa. Numa das mensagens que um anjo transmitiu para o Geoffrey Hodgson, ele disse o seguinte: vocês seres humanos precisam trabalhar mais em maior proximidade conosco. Nós estamos aqui e queremos ajudar, nós queremos trabalhar juntos. Mas enquanto vocês forem egoístas, separatistas, essa cooperação não é possível. Então vocês têm que deixar de lado esse fardo, esse peso da cultura separatista e começar a se integrar conosco. Essa integração é possível. Então, um exercício que eu deixo aqui para vocês fazerem em casa é tentarem despertar para essa vida natural. Entrem na floresta, façam uma trilha, né, no cerrado, qualquer lugar que tenha vida natural, e procurem sentir essa vida, procurem perceber que vocês são parte dessa vida. Façam uma meditação num lugar desse, sintam os sons, a vida que está se expressando nesse local. Contactem os guardiões de cada local, porque cada local tem o seu guardião. E a Dorothy, ela falava uma coisa muito interessante, que ela recebeu desses seus instrutores, né, desses seus devas. Ela diz o seguinte: na medida que você vai criando um novo ambiente, você cria também uma forma de pensamento que acaba se materializando num ser. O Leadbeater falava isso, que as formas de pensamento são entidades que se tornam vivas. Então, você pode criar uma forma de vida, alimentando essa forma de vida com os seus pensamentos, com os seus ideais, de forma que essa forma de vida vai cooperar com você para modelar o ambiente à sua volta. Então, se você quer fazer uma horta, por exemplo, né, em vez de apenas escolher uma boa semente e ver qual a combinação melhor de adubo para aquele tipo de solo, você pode entrar em contato com os espíritos da natureza e invocar a sua presença, invocar a sua cooperação. E na medida que essa cooperação se estabelece e se torna mais forte, você vai criando um guardião para aquela horta, vai criando uma espécie de um Deus, entre aspas, para aquela horta que vai reger e vai cuidar daquela horta. Você vê que coisa bonita essa possibilidade de cooperação com o reino angélico, né? Que está provado que é algo possível, né? Nós podemos cooperar muito nesse processo regenerativo, nós podemos contar com o auxílio dos anjos, dos devas, para que a gente consiga acelerar os processos naturais. Por quê? Porque esses devas, esses anjos, eles trabalham com energia. A vida deles é trabalhar e canalizar energias. Nós temos mais dificuldades, nós também temos essa capacidade, mas devido à nossa natureza mais intelectual, mais separatista, para nós é mais difícil atuar como canalizadores de energia. Os anjos têm como principal atividade essa canalização. E quando nós invocamos a presença dos anjos,
pedimos para eles atuarem junto conosco, a capacidade que nós temos de regenerar, por exemplo, um ambiente degradado, a capacidade de restabelecer a harmonia, até mesmo num grupo, é muito maior. Entre seres humanos também a harmonia pode ser propiciada com o auxílio dos devas, dos anjos que estão habitando aquele local. Você pode sempre se oferecer como um canal também para uma energia transformadora, uma energia regenerativa. Então, isso é algo muito novo, né, que a ciência desconhece e até descarta, mas nós, como teosofistas, temos esse material rico para estudar e tentar entender um pouco mais, e mais que entender, vivenciar, sentir que nós podemos colaborar com os anjos, nós podemos colaborar com todos os seres que compõem essa grande hierarquia viva que está à nossa volta, né? Nós podemos ser também deuses aqui nessa terra. Como diria o Sri Aurobindo, né? Nós podemos levar uma vida divina aqui na Terra. E levar a vida divina é levar essa vida cooperativa em que nós nos abrimos e nos oferecemos como canais da vida divina, como canais de execução do grande plano divino, do grande plano do Demiurgo, que é um plano maravilhoso, é o plano da evolução, e nós fazemos parte dele. Quanto mais nós entramos no processo meditativo e procuramos sintonizar esse plano, nos oferecendo como canais de realização desse plano, mais nós somos capazes de sentir de qual é o nosso Dharma, qual é o nosso papel dentro desse processo, dentro dessa grande sinfonia cósmica. E aí realmente nós vamos ser capazes de regenerar o nosso meio e criar o mundo dos nossos sonhos. Então todos estão convidados a trabalhar em harmonia e criar esse mundo maravilhoso que todos nós almejamos, que é o mundo de cada um de nós, é o mundo dos nossos sonhos, é o mundo divino.